Eu pensei que poderia afogar minha dor, me afundando em um mar de desespero, mas isso quase me custou a vida. Meu nome é John Davis e tenho 45 anos. Durante anos, acreditei que preencher cada espaço vazio da minha vida com álcool era a única maneira de sobreviver. O que quero compartilhar agora não é fácil para mim, mas sinto que preciso. É algo que mudou cada fibra do meu ser. Algo tão assombroso e transformador que ainda luto para colocar tudo em palavras. Olhando para trás, vejo como o hábito entrou de forma tão inocente. Na minha juventude, eram apenas encontros sociais, bebidas casuais com amigos. Nunca pensei muito nisso. Todos ao meu redor bebiam. Parecia normal, até divertido às vezes, mas em algum momento, isso se transformou de um passatempo descontraído para algo mais sombrio. Comecei a perceber que não era apenas em festas ou nos fins de semana. Eu me pegava buscando uma garrafa quando me sentia estressado, quando o trabalho ficava difícil ou quando brigava com alguém próximo. Eu dizia a mim mesmo, eu mereço um pouco de relaxamento, e um único drink se transformava em 2, depois em 3, até as horas se fundirem em um vazio. Com o passar dos anos, percebi que já não bebia para celebrar. Eu bebia para esquecer, para me entorpecer com memórias dolorosas e decepções que nunca aprendi a lidar. Minha vida adulta parecia viver em uma densa névoa. Cada copo de licor agindo como um nevoeiro, ecoando em meu ouvido, me puxando mais fundo naquele nevoeiro de esquecimento. No entanto, por mais que me entorpecesse, não conseguia escapar da vergonha que me seguia como uma sombra. A cada ressaca matinal, sentia uma camada mais espessa de culpa se instalar no meu ser. Tentava ignorá-la, pensava, isso é apenas uma fase. Todo mundo passa por momentos difíceis. Mas a verdade era que já havia deixado de ser uma fase há muito tempo. Quando cheguei aos meus 40 anos, já era um alcoólatra em plena forma, embora não conseguisse admitir isso para mim mesmo. Houve um momento em que percebi o quão longe havia chegado. Lembro de uma noite, sentado sozinho na minha sala com meia dúzia de garrafas de cerveja vazias aos meus pés, pensando: como cheguei até aqui? Meu mobiliário estava arruinado, minhas contas não pagas, e eu me agarrava a essa garrafa como se fosse o colete salva-vidas. Perdi amigos próximos, seja por afastá-los ou pelas suas próprias frustrações com meu consumo. Minha família tentou se aproximar, mas eu os afastei, insistindo que estava bem. No fundo, sabia que estava correndo de algo, talvez de todos os arrependimentos que se acumularam ao longo do tempo. Tentei seguir em frente como se tudo estivesse normal, mas era como usar uma máscara que continuava rachando sob o peso da minha negação. Aquela espiral descendente me levou a uma noite particularmente fatídica. Eu estava no meu bar de costume, aquele tipo de lugar onde o barman conhece seu nome e nem mesmo pergunta seu pedido. Eu estava lá há horas, afundando cada vez mais na minha cadeira. As pessoas entravam e saíam, mas eu permaneci, isolando-me em um mundo que cheirava a cerveja velha e esperança perdida. Lembro de vislumbres, uma conversa embriagada aqui, uma briga com um estranho ali, mas é tudo uma névoa, como um sonho que você não consegue montar na manhã seguinte. Eventualmente saí cambaleando, chamei um táxi e consegui voltar para meu pequeno apartamento. Não consigo lembrar se tranquei a porta ou se apaguei as luzes. Tudo o que recordo é de ter desabado no meu sofá com uma garrafa pela metade, o quarto girando enquanto fechei os olhos. Devo ter perdido a consciência quase que imediatamente. Por um bom tempo, não havia nada, apenas uma escuridão sufocante e em branco. Então, lentamente senti um puxão, como se alguém estivesse me arrastando para longe do meu próprio corpo. É difícil descrever a sensação. Era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente pacífica. Eu não estava totalmente ciente disso até mais tarde, mas meu corpo havia começado a desligar. Os anos de abuso haviam causado mais danos do que eu jamais quis reconhecer. Meu coração, meu fígado, meu sistema inteiro estava à beira de desmoronar. Naqueles minutos, ou talvez fossem horas, eu oscilava na beira da vida e da morte, flutuando em um vazio negro, onde não conseguia distinguir se estava sonhando ou realmente partido. De repente eu podia me ver de cima. Minha forma física jazia mole no sofá, cabeça inclinada para trás, um braço pendurado sobre a borda, a garrafa descansando precariamente sobre o meu peito. Meu rosto tinha um tom pálido de cinza
que eu nunca tinha visto em uma pessoa viva. Era surreal assistir do teto ou de algum lugar próximo a ele, como se minha consciência tivesse se desprendido. Não havia dor, apenas confusão e uma estranha calma sem peso. Eu estava vagamente ciente de um batido na porta. Talvez os vizinhos tivessem ouvido algo ou sentido que algo estava errado. Antes que eu percebesse, os paramédicos irromperam e eu flutuei ali, assistindo eles se apressarem para me salvar. Eu podia ouvir fragmentos de suas vozes urgentes. Ele não está respirando. Verifique o pulso. Traga o desfibrilador. Suas palavras ecoavam nos meus ouvidos, mas soavam abafadas, como se eu estivesse debaixo d'água. E ainda assim, me senti estranhamente distante, como se fosse um espectador em uma peça, curioso, mas sem medo. Era a coisa mais estranha. Passei anos me afogando em álcool por medo e desespero, mas naquele momento nunca me senti tão calmo. Havia uma sensação de rendição, como se eu estivesse deixando ir todo o peso que carreguei, pensei. Então, é assim que é morrer? Naquela escuridão, o tempo deixou de existir. Em um momento, eu estava observando os paramédicos trabalharem no meu corpo. No instante seguinte, parecia que alguém havia puxado uma cortina, revelando uma realidade diferente. Eu me senti impulsionado através de um túnel ou um corredor. Não há uma forma perfeita de descrever isso. Estava escuro, mas havia luz nas bordas, como raios tênues brilhando através de fendas em uma parede velha. Meu medo voltou de forma brusca. Lembro de pensar, estou morrendo? É isso. E isso enviou uma onda de pânico através de mim. Mas eu não conseguia parar o que estava acontecendo, tanto quanto poderia parar o próprio tempo. Quando emergi daquela escuridão, encontrei-me em um lugar que parecia estranhamente familiar, mas completamente alienígena. Havia um brilho suave ao meu redor, e eu sentia que não estava mais sozinho. Olhei para baixo, ou melhor, olhei para o que percebia como eu, mas não era meu corpo como eu o conhecia. Era mais como uma essência, uma forma sem limites claros. Foi então que notei outras presenças, seres de luz, silhuetas irradiando calor. Eles não tinham rostos distintos que eu pudesse ver, mas eu os sentia, como se seus pensamentos e sentimentos me envolvessem. Era reconfortante, mas também inquietante. Parecia que cada parte de mim estava exposta, como se pudessem ver não apenas minha forma, mas meus segredos, minha dor e cada arrependimento que eu já havia enterrado. Os momentos seguintes foram avassaladores. Eu vi flashes da minha vida, não de maneira linear como em um filme, mas mais como fragmentos de um espelho quebrado, refletindo diferentes momentos ao mesmo tempo. Festas de aniversário em que eu havia bebido demais, cenas humilhantes que tentei esquecer, discussões com meus entes queridos e momentos em que decepcionei minha família. Cada memória emergiu em detalhes vívidos. Estranhamente, eu não me sentia julgado por esses seres. Em vez disso, havia uma sensação de que eu estava sendo mostrado a verdade, forçado a confrontar o mal que causei a mim mesmo e aos outros por me entregar à dependência. Um desses seres, sua luz era mais intensa. Parecia se adiantar, embora adiantar não seja exatamente certo quando você está em um lugar sem chão ou teto físicos. Ele se comunicou comigo, não através de palavras, mas através de algo como telepatia ou uma ressonância emocional. Eu percebi uma mensagem clara. Você permitiu que esta escuridão o consumisse. Não foi imposto a você. Cada bebida que você tomou desgastou seu espírito. Enquanto compartilhava isso, senti ondas de tristeza e arrependimento, mas também uma poderosa compreensão de que eu havia desempenhado um papel ativo na minha própria autodestruição. Eu queria protestar, dizer que estava sobrecarregado pela vida e não sabia de outra forma, mas no fundo, eu sabia que sempre tive uma escolha. Então, comecei a ver as consequências da minha dependência sob uma nova perspectiva. Era como se essas entidades me mostrassem o resíduo energético do álcool em minha alma. Cada garrafa, cada dose que eu havia ingerido, deixara uma marca sombria que crescia lentamente até ofuscar as melhores partes de mim. As ilusões de alívio temporário desmoronaram diante dos meus olhos, revelando o verdadeiro custo. Relacionamentos rompidos, oportunidades perdidas e uma dor paralisante em meu peito, que eu tentava a todo custo entorpecer. O pior de tudo foi perceber que eu estava vivendo pela metade, passando os dias envolto em uma névoa de alto ódio e chances desperdiçadas. E não parou por aí.
O próximo conjunto de imagens foi ainda mais difícil de suportar. Vi minha mãe chorando depois que perdi mais um encontro familiar porque estava bêbado demais para dirigir. Vi amigos se afastando, cansados da minha imprevisibilidade. Vi uma versão de mim mesmo que poderia ter existido se eu tivesse escolhido um caminho mais saudável. Alguém que poderia ter construído conexões significativas, perseguido antigas paixões e encontrado realização sem enterrar tudo em uma garrafa. O peso dessas possibilidades me esmagou. Eu queria desviar o olhar, mas não consegui. As entidades pareciam dizer: olhe para isso, isso é o que você abriu mão. Então veio a visão mais sombria. Um vislumbre do que poderia me aguardar se eu decidisse continuar por aquele caminho. Era como espiar uma linha do tempo futura, repleta de visitas ao hospital, falência de órgãos e uma morte solitária em um quarto do qual nunca saí, porque não conseguia funcionar sem uma garrafa por perto. Por mais horrível que fosse, havia uma estranha misericórdia em ser mostrado isso. Era um aviso, um choque poderoso que atravessou meu ser, rasgando o véu da negação atrás do qual vivi por tanto tempo. Em meio a esse horror, senti uma calor que se espalhou por aquele espaço sobrenatural. Uma das entidades, talvez a mesma presença que havia falado comigo antes, projetou uma sensação de compaixão tão forte que me fez tremer. Era como se um abraço carinhoso envolvesse todo o meu ser, sussurrando: você não está além da redenção. Você ainda tem uma escolha. Mesmo agora, aquelas palavras, ou aquela sensação, abriram algo dentro de mim. Percebi que minha vida não precisava terminar ali, naquele sofá, com paramédicos ao redor do meu corpo frio e sem vida. Eu ainda tinha uma chance. Se apenas estivesse disposto a mudar. Uma mensagem final ecoou ao meu redor. Você recebeu este momento para aprender, para despertar. Você vai ouvir? Aquela simples pergunta retumbou em minha consciência, ressoando mais profundamente do que qualquer coisa que eu já havia ouvido em minha vida. Desperta. Era um desafio, uma tábua de salvação e um presente. Tudo junto. Senti minha própria determinação surgir em resposta. Misturada com medo e esperança, pensei: sim, sim. Eu quero viver. Foi então que tudo mudou novamente. A luz brilhante desapareceu e fui mergulhado na escuridão, mas não aquela escuridão sufocante de antes, e sim algo mais tranquilo, como um sono profundo. Quando abri os olhos, estava deitado em uma cama de hospital. Tubos estavam em meus braços e máquinas apitavam ao meu redor. Minha garganta estava dolorida e minha cabeça doía, mas havia uma clareza no meu peito que eu nunca havia experimentado antes. Uma enfermeira entrou, espantada ao me ver acordado. Ela me disse que eu havia estado inconsciente por um tempo, que meu coração havia parado em um momento, mas conseguiram me reanimar. Os médicos não estavam totalmente certos de como eu havia sobrevivido, dada a gravidade dos danos no meu corpo e o nível de intoxicação que eu tinha quando os paramédicos me encontraram. Embora eu estivesse grogue e desorientado, senti uma profunda sensação de alívio. Eu estava vivo. Mais do que isso, sentia um propósito pulsando dentro de mim, como se sangue fresco estivesse correndo em minhas veias. As lembranças daquele reino e dos seres luminosos ainda estavam vívidas em minha mente, tão reais quanto o gotejamento da quarto ao meu lado na cama. Enquanto estava ali deitado, continuei pensando sobre aquelas mensagens, sobre como cada bebida havia deixado uma marca em meu espírito e como eu precisava me libertar se quisesse ter uma chance de uma vida diferente. Não vou fingir que foi fácil. Depois do impulso inicial de gratidão por simplesmente estar vivo, tive que enfrentar os mesmos demônios que me levaram ao fundo da garrafa em primeiro lugar. A vergonha, a culpa e o medo não desapareceram magicamente, mas a experiência de quase morte me deu algo mais forte, a crença de que eu poderia mudar. Pela primeira vez, não me senti preso na minha adição. Senti que tinha uma escolha. Assim como aquele ser de luz disse. Assim que fui liberado, dei meus primeiros passos em um longo e sinuoso caminho para a recuperação. Procurei grupos de apoio para pessoas lutando contra a dependência do álcool. No passado, eu teria descartado esses grupos, insistindo que não precisava deles, que poderia lidar com tudo sozinho. Mas dessa vez, já tinha terminado com o orgulho. Entrei naquela sala de reuniões tremendo, apavorado com a ideia de enfrentar estranhos e admitir meu problema. No entanto,
No momento em que me apresentei, senti uma sensação de catarsis. Eu não estava sozinho nisso. A terapia veio em seguida. Encontrei um conselheiro especializado em adição, alguém que entendia não apenas a dependência química, mas também as feridas emocionais que muitas vezes a alimentam. Sessão após sessão, fui retirando camadas de trauma enterrado, raiva não resolvida e dor de coração. Foi um trabalho doloroso. Em alguns dias, eu queria me entorpecer novamente, me esconder da crueza dos meus sentimentos, mas sempre que a vontade surgia, eu me lembrava daquele reino e quão perto estive de perder tudo. Lembrava da compaixão esmagadora que senti quando fui perguntado: "Você vai ouvir?" Essa memória se tornou meu âncora, meu lembrete de que eu valia a pena ser salvo, de que minha vida ainda tinha propósito. A família foi outro obstáculo. Meus relacionamentos haviam piorado tanto que eu não tinha certeza se alguém algum dia confiaria em mim novamente. Desculpas vão até certo ponto quando você quebra promessas repetidamente, mas eu tentei fazer as pazes. Uma conversa honesta de cada vez. Lembro-me de estar sentado em frente à minha mãe, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, dizendo a ela o quanto eu sentia por todas as vezes que não estive lá. Pelos aniversários e feriados, estraguei porque não conseguia largar a bebida. Ela olhou nos meus olhos, buscando sinceridade, e eu contei tudo. Sobre o hospital, os paramédicos, o reino da quase morte e os seres de luz, que me ofereceram uma segunda chance. Eu esperava que ela fosse cética, mas em vez disso, ela pegou minha mão e a segurou firme. Através das lágrimas, ela disse: "Estou tão feliz que você ainda está aqui." Naquele momento, percebi o quanto era sortudo por ter uma família que ainda se importava, que ainda esperava que eu finalmente mudasse. Claro, nem todos eram tão perdoados. Alguns amigos haviam se machucado muitas vezes. Eles precisavam de mais do que palavras, precisavam ver mudanças reais. E eu entendi isso. Encarei como uma motivação para permanecer no caminho, para continuar reconstruindo minha vida, dia após dia. Aos poucos, aprendi novos mecanismos de enfrentamento. Exercício, meditação, escrever em um diário, que não envolviam afogar minhas mágoas. Comecei a entender como a adição não se trata apenas da substância, mas da dor subjacente que tentamos escapar. Meu conselheiro costumava dizer: a recuperação não é sobre nunca mais sentir dor. É sobre aprender a enfrentá-la e seguir em frente sem correr. Essas palavras tiveram um impacto profundo em mim. À medida que eu progredia, ficava relembrando fragmentos da experiência de quase morte, momentos que me guiavam sempre que eu sentia a tentação de voltar aos antigos padrões. Uma memória em particular me assombrava, a visão clara de como seria meu futuro se eu continuasse bebendo, a solidão da cama de hospital, o eventual isolamento, a lenta deterioração do meu corpo e mente. Era o suficiente para me fazer estremecer, mas também alimentou minha determinação. Eu me recusei a deixar isso ser meu destino. Ao longo do caminho, comecei a pensar sobre o lado espiritual do que havia experimentado. Nunca fui uma pessoa particularmente religiosa. Na verdade, muitas vezes zombava de discussões sobre a vida após a morte. Mas agora me via lutando com a ideia de que talvez haja mais na existência do que eu havia presumido. Os seres de luz nunca se proclamaram anjos ou quaisquer entidades religiosas específicas. Eles simplesmente pareciam guias compassivos ou observadores. Seu foco não estava em me condenar, mas em me ajudar a entender que cada escolha que eu fazia tinha peso espiritual e emocionalmente. Quer fossem divinos, no sentido tradicional ou não, a sabedoria que eles compartilharam me mudou. Isso me ensinou que vivemos em um mundo onde nossas ações reverberam, afetando a nós mesmos e aos outros muito mais do que gostaríamos de acreditar. À medida que continuava minha recuperação, comecei a compartilhar partes da minha história com os outros no grupo de apoio. No começo, fiquei preocupado que pensassem que eu estava delirando, mas, para minha surpresa, muitos deles podiam se identificar. Alguns enfrentaram seus próprios encontros com a morte, ataques cardíacos, acidentes de carro ou overdoses. Poucos confiaram que eles também haviam vivido visões ou sensações inexplicáveis quando estiveram próximos de morrer. Formamos um vínculo por meio dessas experiências profundas e pessoais, criando conexões que iam além da mera simpatia. Oferecíamos um ao outro empatia e um entendimento que só vem de quem já passou
por dificuldades extremas. Quanto mais eu me abria, mais percebia que compartilhar minha história não era apenas catártico, era útil para os outros que ainda lutavam em silêncio. Existe um estigma em torno da dependência, uma vergonha que força as pessoas a esconderem suas dificuldades. Se falar sobre minha experiência de quase morte e as consequências espirituais das minhas ações pudesse encorajar apenas uma pessoa a buscar ajuda mais cedo, valeria qualquer desconforto ou embaraço que eu sentisse. Com o tempo, comecei a falar em centros comunitários locais, contando não apenas sobre os paramédicos e a internação, mas sobre as vívidas lições espirituais que aprendi naquele outro reino. Não se tratava de pregar ou afirmar verdades universais. Era sobre dizer: isso aconteceu comigo e me abalou profundamente. Pode acontecer com você também. Não vou mentir. Houve momentos em que questionei tudo. Eu me perguntava se realmente vi aqueles seres, ou se minha mente os criou em um último momento de desespero. Mas cada vez que revisitei os eventos daquela noite, as memórias pareciam reais demais para serem descartadas como alucinações. E mais importante, a experiência desencadeou uma mudança genuína em mim, algo que nunca consegui alcançar, apesar de anos de tentativas medíocres de sobriedade. Se foi uma intervenção divina ou uma manifestação psicológica dos meus mais profundos arrependimentos, o resultado foi o mesmo. Encontrei a força para me libertar. No entanto, também sei que a mudança é um processo contínuo. Mesmo agora, enfrento desejos, tenho momentos de fraqueza, especialmente quando o estresse se acumula ou antigas memórias reaparecem, mas me agarro ao conhecimento de que não estou sozinho. Conto com minha rede de apoio, minha família e as lições que aprendi naquela estranha e luminosa fronteira entre a vida e a morte. Quando a vontade aperta, lembro que cada gole me puxaria de volta para aquela escuridão. Penso em quão perto estive de nunca mais abrir os olhos, em como os paramédicos poderiam ter chegado um minuto tarde demais. Isso geralmente é o suficiente para me trazer de volta à realidade. Ao refletir sobre tudo isso, uma pergunta surge e sinto que preciso compartilhar. Você já se sentiu preso em um ciclo do qual não conseguia sair? Talvez não seja álcool ou abuso de substâncias. Talvez seja algum outro padrão destrutivo. Seja o que for, aprendi que ignorá-lo ou enterrá-lo só leva a uma dor maior. Minha história é a prova de que a mudança é possível, mas muitas vezes requer enfrentar verdades que evitamos por anos. É aterrorizante, mas do outro lado desse terror, há esperança. Esperança que eu nunca acreditei que poderia existir, enquanto esvaziava copo após copo, desejando que meus problemas desaparecessem. Aqueles momentos no hospital, acordando com tubos nos braços, sentindo a secura na boca, percebendo a dor do meu corpo voltando à vida, ainda permanecem na minha mente. Lembro-me de ser inundado por gratidão, surpreso por ter uma nova chance de viver. Deitado ali, prometi que faria de tudo para não desperdiçá-la. A cada dia renovam-se essa promessa. A recuperação não é uma linha reta. Há recaídas, retrocessos, noites em que me viro na cama, assombrado por antigas mágoas. Mas agora eu os enfrento com olhos abertos e um coração aberto. Posso vacilar, mas me recuso a me render à escuridão que quase me engoliu por completo. Se há uma verdade universal que me sinto à vontade para compartilhar, é que não estamos tão sozinhos quanto pensamos. Naquele espaço de quase morte, senti conexões com outros, com esses seres, com uma tapeçaria mais ampla de existência que não consigo compreender totalmente. Isso me lembrou que nossas escolhas impactam mais do que apenas nossas pequenas bolhas pessoais. Cada vez que escolhi entorpecer minha dor, também estava entorpecendo minha capacidade de dar e receber amor. Cada vez que afastei as pessoas, estava me desconectando do apoio que poderia ter me salvado mais cedo. E sempre que me recusei a reconhecer meu problema, estava dando um passo mais perto do túmulo. Mas há outro lado dessa realização. A redenção é possível. A cura está ao alcance. Quando estava no meu pior, pensei que não havia saída. O álcool parecia ser o único amigo que me restava. Mas ele estava me enganando o tempo todo, roubando minha alegria em troca de promessas vazias de fuga. O que eu precisava era de uma conexão genuína, uma confrontação honesta do meu passado e a disposição de aprender um novo jeito de viver. Esse é o caminho que trilho agora. E não é fácil, mas é real.
Dia após dia, estou recuperando o amor próprio que pensei ter perdido para sempre. Pode parecer estranho, mas sou quase grato pelo momento em que meu coração parou. O terror que senti foi ofuscado pela clareza que veio depois. Estar à beira entre a vida e a morte me forçou a ver quão preciosa a vida realmente é, como eu estava desperdiçando cada segundo valioso. Isso também abriu meus olhos para a dimensão espiritual da nossa existência, algo que eu estava cínico demais para aceitar antes. Não estou aqui para dizer a ninguém como interpretar essa dimensão. Seja você a ver como Deus, o universo, ou simplesmente uma projeção avançada da nossa consciência. Mas não posso negar que isso pareceu real e que me mostrou o dano que eu estava infligindo à minha alma. Agora, se você está ouvindo isso e sente um lampejo de reconhecimento, se você já olhou para o espelho e odiou a pessoa que estava olhando de volta, se já se sentiu preso a um hábito que estava te levando para a escuridão, quero que você saiba que há uma saída. Pode não ser fácil e você pode tropeçar, mas a luz do outro lado. Falo com experiência. Foi um encontro com a morte que me fez ver isso. Espero que você não precise ir tão longe. Hoje, minha vida está longe de ser perfeita, mas é honesta. Conquistei a confiança de algumas das pessoas que mais me importam. Minha mãe e eu temos almoços de domingo novamente e conversamos abertamente sobre onde estive e onde quero ir. Tenho amigos na minha comunidade de recuperação que me verificam e eu faço o mesmo por eles. Nos responsabilizamos mutuamente. Eu ainda tenho contas a pagar, responsabilidades a gerenciar, arrependimentos a lidar, mas agora eu os enfrento de cabeça erguida. Cada dia que acordo sóbrio é um dia que não desperdicei. Um dia que posso usar para continuar a me curar e retribuir algo ao mundo. Também descobri que compartilhar minha história, embora possa ser desconfortável, tem um efeito poderoso. Quando as pessoas ouvem sobre a minha experiência de quase morte, costumam perguntar: "Você viu um túnel? Uma luz brilhante?" E eu digo a elas o que recordo. A sensação de observar os paramédicos trabalhando em meu corpo sem vida. A presença daquelas figuras luminosas. A sensação de ser julgado, mas não condenado. E aprofundenado e aprofunda. Realização sobre o que minha vida se tornara. Alguns respondem com ceticismo, outros com admiração, mas a maioria vê mudança na minha vida como evidência suficiente. Sou a prova viva de que um alcoólatra, deixado a seu próprio dispositivo, pode se apagar no fundo da sociedade. Ou pode renascer se estiver disposto a trabalhar para isso. Costumo refletir sobre a mensagem que os seres me deixaram. Você recebeu este momento para aprender, para despertar. Vai ouvir. Não foi uma ameaça, foi um convite para recuperar minha vida. E agora eu o convido a refletir sobre sua própria vida. Você já se sentiu preso em padrões destrutivos, seja por dependência ou outra coisa? Existem verdades espirituais esperando por você se você escolher confrontar a dor que tem evitado? Não posso prometer que sua jornada será como a minha, mas posso prometer que enfrentar a verdade é o primeiro passo para se libertar. Para mim, a maior lição é que a resiliência e a conexão são importantes. Nunca fomos feitos para viver em isolamento, afundando em nossas próprias tristezas. Quando me isolo, quando fecho as portas para o mundo, é nesse momento que a escuridão ganha força. Mas quando me abro, busco ajuda e compartilho minha história, encontro solidariedade e coragem. Sempre há esperança, mesmo nos lugares mais sombrios, porque a esperança não é algo externo. É uma faísca dentro de nós que precisa apenas das condições certas para se acender. Se minha história ressoar com você de alguma forma, considere oferecer seu apoio e acompanhar essa jornada. Quanto mais pessoas ouvirem sobre essas experiências, mais poderemos derrubar os estigmas em torno da dependência e dos encontros próximos da morte. Meu desejo sincero é que ninguém mais tenha que chegar tão perto da morte como eu antes de decidir fazer uma mudança. Ao compartilhar, curtir ou se inscrever, você está ajudando a espalhar a mensagem de que a transformação é possível, que a vida é preciosa e que mesmo que você esteja à beira, há um caminho de volta. Obrigado por me dar seu tempo e por me ouvir. Sou grato por estar vivo para contar essa história. E espero que ela possa servir como um farol para qualquer um que esteja à beira, se perguntando se tem a força para voltar atrás. Você tem, e eu acredito em você.